acontecer uma coisa que vai ser uma oportunidade interessante para muita gente entender de verdade o que significa a política numa democracia. A política numa democracia, ela é um jogo de consensos. Lógico que há, né, divergências e atritos e discussões, mas no geral ela é um jogo de consensos. E em 2018 a gente passou por um processo ali 17, 16, né, de criminalização da política. Todo aquele processo de investigação da Lava Jato resultou numa sensação para as pessoas de que todo ato político era criminoso, era malandragem. Então a Lava Jato dizia assim: todo dinheiro empresarial que entrar em eleições ou para partidos e políticos é dinheiro sujo, é propina, é compra disso, compra daquilo. Então, transformou toda a atividade política que tem um preço, porque afinal de contas tudo tem um preço. O que por acaso não custa nada, custa zero? Isso não existe. Tudo tem um custo. A política tem seu custo e é preciso pagar de alguma forma. A forma que se entendia antigamente como que se pagava, né, era dinheiro público para os partidos, sempre teve, era menos do que tem hoje. Hoje tem muito mais. E dinheiro privado por doações de pessoas e principalmente doações empresariais. E as grandes empresas brasileiras faziam aquele jogo para não errar, né? Ela doava para o fulano, para o ciclano, para o Joaquim, para o Pedro, para o Manuel, para todo mundo. Doava-se para todos os partidos, porque seja lá quem ganhasse, você estaria ali mais ou menos amigo de todo mundo. Ah, mas é assim só no Brasil? Não, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é até legalizado, isso tem até nome, né? Chama-se lobby político. O lobby é feito durante todo o período do governo, mas essencialmente as doações empresariais são absolutamente claras e transparentes. Empresários doam para os partidos políticos americanos, né? Pessoas doam publicamente, livremente para os políticos norte-americanos. E por que que aqui então as doações empresariais seriam um pecado? Quem fez isso foi a Lava Jato. Esse foi talvez um dos maiores erros, além de atropelar a lei para fazer a justiça, como eles queriam, né? Que no final das contas deu no que deu. É óbvio que tudo aquilo ali que estava sendo feito pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol tinha uma virtude, caçar corrupto. Teve gente que devolveu 100 milhões de reais, então assim, houve a malandragem ali. Mas a maneira como se fez isso ia fatalmente dar impunidade, porque esses processos seriam todos anulados. Era uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo. Eu disse isso para muita gente, disse isso para meus alunos. Olha, esses processos da Lava Jato aí são muito bonitos, muito legais, mas eles vão acabar sendo anulados, porque há uma série de ilegalidades sendo feitas para se fazer a justiça, né, de pegar os corruptos. Não se pode combater a corrupção descumprindo o que diz a lei. Ah, a lei é ruim. Então tá, mas o caminho é mudar a lei no Congresso, não descumprir a lei para fazer cumprir a lei. Dá nisso, dá impunidade, dá nesse monte de gente sendo solta. Mas o outro pecado da Lava Jato foi esse, a criminalização da política em si, né? Uma das questões centrais era: se a empresa doou para o político, então tá, o político vai naturalmente devolver a propina depois se ele ganhar. E isso não foi nunca comprovado. Essa acusação foi feita por um monte de gente. Criminalizou o PSDB, criminalizou o PT, nem se fala, né? Criminalizou o PP, o PR, sei lá, todos os partidos políticos do Brasil. Porque todo mundo, um dia, até o Bolsonaro recebeu uma doação, né, de empresas. Recebeu, ele também recebeu. Ele até falou: devolvi para o partido, aí o partido me deu um outro dinheiro. Seja lá o dinheiro que caiu na campanha de qualquer pessoa, é dinheiro de empresas, de doação. E isso não necessariamente quer dizer corrupção. Não mesmo. Você tem que provar isso. Você sai acusando as pessoas de tudo é malandragem, tudo é banditismo. Isso fez com que a população desacreditasse dos políticos tradicionais. E aí veio aquele papinho ridículo de é a nova política. Né? Isso não existe. Não existe nova política, não existe velha política. Existe política. Existe a política como ela é. E ela é feita por pessoas. Agora, pessoas têm ideias novas, atrasadas, ruins, boas, aí já é uma outra questão. Cabe ao eleitor escolher o melhor.
Mas dizer que um cara de fora da política vai entrar na política para resolver as questões da política, isso é uma idiotice. Porque se o cara entrou na política, pronto, ele é parte do processo. Ele já é um político. O eleitor é um político quando vota. Todo mundo é político no fim das contas. Né? Ser político é participar da sociedade de alguma forma, e todos nós participamos. Então não existe esse papo de outsider, né? Alguém de fora que vem para resolver tudo. Não, não. Isso é papo furado. Mas foi isso que deu em 2016. Já em 2016 isso aconteceu. A própria eleição do João Dória como prefeito de São Paulo já foi nesse sentido. Ah, um cara do meio empresarial, tá? Um gestor, como ele gosta de dizer, né? Um cara do sei lá da onde. E virou moda, um cara do mercado financeiro, um cara não sei da onde, um cara não sei da onde, tá? Isso virou desculpa para tudo. E aí é um milagre, eu considero isso um milagre, né, do Messias, Bolsonaro, Jair Messias fez um milagre, que é convencer o povo de que ele era um representante dessa nova política. Um cara que esteve a vida toda no centrão, a vida toda mamando nas tetas do Estado, desde sempre, né? Foi servidor público militar, né, por um tempo, não muito. A maior parte do tempo da carreira do Bolsonaro ele não foi militar. Ele fica falando isso, mas ele não foi. Foi até expulso do exército, seria expulso, aí fizeram um arranjo lá, porque ele era meio popular entre as baixas patentes, porque ele defendia os salários dos militares, aquela coisa toda. Fizeram um arranjo ali, promoveram ele a capitão, né? E aposentaram ele, botaram ele na reserva. Aí ele virou vereador no Rio de Janeiro e nunca mais saiu de cargo público, deputado a vida inteira. E aproveitando todos os benefícios que um cargo desses tem, salários, salário de funcionários, ele pegava um pouquinho, né, a famosa rachadinha, mas gastos com combustível, com correios, com tudo que um deputado poderia gastar, ele gastava nos gabinetes. E teve a brilhante ideia, do ponto de vista deles, né, de enfiar os filhos na política para fazer o mesmo esquema. Então eles viveram, eles enriqueceram usando o dinheiro dos gabinetes, dos salários e os demais recursos que todo deputado tem, que são muitos milhares de reais por mês. Todas as vantagens, voos gratuitos pelo Brasil afora, né? Então colocou o Flávio como deputado estadual, depois senador, ele era federal, aí botou o Eduardo, vou fazer o quê? Vou pôr lá em São Paulo, lá porque tem uns malucos lá que vão votar porque ele é meu filho. Então tá, trouxe o Eduardo para São Paulo, o Eduardo nunca morou aqui, aqui que eu digo, nunca morou em São Paulo, nunca, enfim, fez nada em São Paulo, mas é deputado federal em São Paulo. Aliás, foi o mais votado na última eleição, o que mostra muito bem como o eleitor brasileiro pensa pouco para votar às vezes. Né? Mas enfim, é assim a democracia. E aí pôs o filho lá para ser vereador e enriqueceram nesse mercado aí de cargos públicos. Nunca foram do setor privado, nunca de verdade operaram, a não ser a loja do chocolate lá do Flávio Bolsonaro, que era usado para lavar dinheiro. Né? Era só isso que acontecia ali mesmo. Né? Mas não era, nunca foi do ramo empresarial, coisa nenhuma. Mas enfim, a questão é, criminalizou-se a política, então tinha que ser um cara de fora. E o Bolsonaro conseguiu convencer as pessoas de que ele era de fora. Em julho de 2018, ele estava tentando articular uma aliança com o PR, com o PL, com o PR da Universal lá. Ele estava tentando pegar o centrão para ele. Aí não deu, porque ele queria manter aquele discurso de sou diferente de tudo isso que tá aí, que não sei o que, aquele papo de se gritar pega centrão, não fica um meu irmão, né? E então aí não deu, aí o centrão acreditou que o Alckmin ganharia a eleição e foram todos com o Alckmin. E quando ficou evidente que o Alckmin não ganharia, todo mundo abandona o Alckmin ainda em setembro daquela eleição. Aliás, eu considero isso um ato de desonra, especialmente de uma pessoa, que é a ministra Tereza Cristina, que eu gosto muito, acho ela uma era uma deputada federal competente na área dela. Lógico que eu não concordo com as posições dela, estou dizendo assim, na área dela ela era muito competente, a defesa do agronegócio. Isso ela faz muito bem, entende do assunto e faz muito bem, inclusive é uma boa ministra da Agricultura, de novo, no enfoque do agronegócio. No que diz respeito à área dela, ela é muito competente sim. Né? Por mais que a gente às vezes discorde aqui ou ali, mas ela é competente, não dá para negar. E aí ela atraiu o Alckmin, ela foi a que levou o agronegócio de vez para o colo do Bolsonaro, né? E depois virou ministra do governo, uma traiçãozinha aí no currículo dela. Eu não gosto muito disso não. Deixasse passar o primeiro turno, perdeu, beleza, aí vamos apoiar o Bolsonaro. Mas ela preferiu ir antes. Né? Paciência, cada um faz suas escolhas e ela é uma vencedora na política. Então, paciência.
Mas, enfim, criminalizar o político e a atividade política foi um mal que esse país viveu nos últimos tempos. E aí, em 2020, isso já foi um pouco revertido. E agora, tudo indica, as pessoas perceberam. A gente precisa de políticos bons e competentes para gerir o Estado brasileiro. Não necessariamente precisamos vamos trazer aqui um santo, uma pessoa do não sei lá da onde que vai salvar e vai resolver porque ele não é. Não, meu, nós precisamos de políticos sim. Políticos articulados, competentes, que saibam fazer as conexões necessárias. Se der para não roubar, melhor ainda, mas infelizmente isso não é fácil de achar. Um político bom, competente, articulado, capaz e 100% honesto. Isso aí é muito difícil. Se ficar esperando por isso, não vai acontecer. Ou se acontecer, esse cara é limpo, nem sempre ele vai dar conta do recado. Tem muita gente honesta que não é competente, né? Mas é isso. A política desse 2022 acho que vai mostrar para as pessoas que, olha, precisamos agir dentro da política que nós temos. A política é falha porque as pessoas são falhas. Eu sou falho, você é falho, todo mundo é falho. Então a política vai ser cheia de pessoas que falham, que erram, que caem, que se levantam. Né? E talvez o maior exemplo disso tenha sido a possível aliança do Geraldo Alckmin. Quem diria, hein? O Alckmin, que no PSDB sempre foi o cara mais à direita. O PSDB não é um partido de direita. Ele é um partido da social-democracia que na Europa, onde surgiu tudo isso, ele é centro-esquerda. No Brasil ele se comportou também como um partido de centro-esquerda. As pautas do PSDB são de centro-esquerda. Mas ele fez alianças com a direita, um exemplo de governabilidade no governo FHC. Né? O PSDB se aliou à direita brasileira, inclusive à direita reacionária também, todo mundo estava lá, né? Os velhos coronéis, estava todo mundo apoiando a FHC. Passou um monte de reforma, aprovou um monte de coisa, aprovou o Plano Real, algumas privatizações, algumas mudanças das leis, um monte de coisa boa aconteceu naquele período. Tem coisa ruim também, mas aí você foca no que você quiser. Eu prefiro focar nas coisas boas. Veio o governo Lula, tudo de bom que foi feito no governo Lula, e foi muita coisa que aconteceu ali de bom, também com o apoio da direita brasileira. O PT fez acordos com a direita brasileira, sim. E muitos acordos. O vice do Lula era um grande empresário, era um cara de direita. Né? Todos os partidos de direita, tirando o DEM, o Democratas não apoiou o Lula. Na época era PFL, depois virou DEM. O DEM realmente ficou na oposição ao Lula o tempo todo, desde o começo. Mas os demais partidos, todos eles em algum momento ali, todos esses que agora estão com o Bolsonaro, estavam com o Lula, estavam com o FHC. E foi assim que as coisas foram feitas. Nada é construído assim. Vou fazer assim, pronto. Não, é trabalhoso, é duro, é doloroso e às vezes você tem que sujar as mãos. Se envolver com pessoas que você acha que, olha, que coisa, né? Porque senão não vai. Senão não anda. Se você ficar esperando os anjos descerem para governar o Brasil, você vai morrer esperando. Os anjos não vão vir. Não vão. Né? Não vão vir. E o Bolsonaro está demonstrando isso aí. Para ele conseguir sobreviver no cargo, governar, arrumar dinheiro para as coisas que ele quer fazer, ele fez o quê? Aliança com o Centrão. E ele sempre foi do Centrão, ele sabia como é que aquilo tudo funcionava. Então fica aí uma hipocrisia. O homem é honesto. Caramba, que não é honesto o quê? Vai olhar de perto o orçamento secreto, superfaturamento de tratores, dinheiro que saiu e não chegou na cidade e não se sabe para onde foi, o negócio no obscuro, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Agora, o orçamento do ano que vem, com a questão dos precatórios, que o governo vai dar um calote, em parte, não todos, mas em parte dos precatórios, e arrumou lá espaço fiscal, né? Mexeu na questão do teto de gastos, que devia considerar um período, eles mudaram o período para conseguir mais dinheiro. O Bolsonaro vai ter mais de 100 bilhões de reais a mais, acho que é 106 bilhões, para investir no ano que vem. Abriu espaço no orçamento para ele fazer a política dele e tentar ganhar a eleição. O que tem de errado nisso? Nada. É do jogo. Esse é o jogo da política. Sou bolsonarista porque eu estou dizendo isso? Não. Bolsonaro foi inteligente. Articulou. Fez as alianças que precisava fazer. Sujou as mãos, vamos dizer assim. Apesar que ele já era meio sujinho antes. Mas sujou as mãos para fazer o que ele quer fazer no governo. E a política é assim. A política é um jogo de possibilidades, não é um jogo de certezas. De limpezas. Não, eu vou fazer o que der para fazer da melhor maneira possível. E nem sempre vai ser bonitinho, nem sempre vai ser limpinho.
Essa é a política. E o que o Lula vem dando exemplo esse ano, o Lula está jogando parado, né? Ele saiu da cadeia, beleza, os processos lá do Moro, aquela coisa toda foram cancelados. E ele sai por aí dizendo que está inocentado, beleza, é o jogo dele falar isso. O povo lembra do governo dele, a economia estava muito melhor do que agora. As pessoas de verdade viviam melhor do que agora, comiam mais, bebiam mais, andavam mais de carro, conseguiram comprar algumas coisas, o crédito ficou mais barato para eletrodomésticos, para automóveis, para carros, caminhões, enfim, para tudo, para casa, para material de construção. Teve a expansão das universidades, pessoas que não entraram passaram a estudar, não conseguiam vaga, passaram a entrar, porque abriu um monte de curso, criaram os institutos federais, onde eu trabalho, que é uma rede de oportunidades pelo Brasil, inclusive no interior, em lugares longínquos, onde a escola não chegava, né? Você tem Instituto Federal em fronteiras, no meio da Amazônia, em cidades pequenas, onde não teria uma coisa dessas. Então, assim, teve uma melhoria gigantesca na vida de um monte de gente. Negar isso é burrice, não dá para negar uma coisa que aconteceu. E aí ele aproveita essa popularidade que ele ainda tem referente àquele período, apaga o período Dilma, né, ele quase não fala nela, e vai lá e chama o Alckmin. Falou, meu amigo, você está aí incomodado no PSDB, que o João Dória te tirou o tapete. Engraçado que foi o Alckmin que criou o João Dória, né? Importante registrar isso aí. Aí o João Dória vai agora e puxa o tapete do Alckmin, e o Alckmin ele tem um aspecto mais conservador. Ele é um cara católico, né? Um cara conservador. Ele era talvez o único conservador do PSDB que ainda tinha. E aí o Lula vai lá e fala, vem comigo, meu amigo. E se for? O Alckmin não disse se vai ou não, parece que sim. E se for? Vamos ter uma eleição de Lula com Alckmin. E aí você vai ter que engolir o seguinte, se você não gosta da política. A política é a arte do possível. Ela não é a arte da perfeição. O que é possível fazer, o que dá para fazer, e talvez dê certo, talvez a aliança de Lula com Alckmin seja boa para o Brasil. Eu digo talvez porque aparentemente eles vão ganhar, né? Eu não vejo espaço para o Bolsonaro crescer, por mais dinheiro que ele vai ter ano que vem. E ele vai ter muito dinheiro o ano que vem. Muito. Mais do que nunca um presidente vai ter dinheiro no ano da eleição. Vai funcionar? Acho que não. Pela postura dele na pandemia, especialmente. Pelo desprezo dele pelas vítimas, por não ter ido atrás de vacina, que é uma coisa óbvia e básica, que todo brasileiro, todo não, tem os antivacina, mas que a maioria dos brasileiros apoiam. Então, considerei um erro histórico do Bolsonaro não ter ido atrás de vacinas. Ali eu achei vai perder a eleição por causa disso aí. Mas toda a postura dele na pandemia também, olha, e abandonou as pautas, né? Anticorrupção, segurança pública, liberalismo econômico. Paulo Guedes é um fiasco, né? A inflação está em 10%, o homem está aí, não tem nenhuma ideia, né? Então, assim, tudo aquilo que elegeu ele, aquele moralismo de agora vamos colocar uma pessoa honesta. Esse pessoal aí deve votar no Moro, imagino eu, né? Os que querem honestidade na política. Honestidade só é legal pra caramba, mas não resolve o problema. Só isso não resolve. Precisa ter mais do que isso, né? Mas hoje as pesquisas estão dizendo o seguinte: Lula ganha a eleição. Se não no primeiro turno, mas no segundo. Hoje, lógico que é hoje. Pesquisa é retrato do dia, da semana, da realidade agora. Semana que vem pode ter mudado tudo. Mas é isso, mas vai ser uma aula para a população brasileira entender que a política é feita assim. Ah, mas é assim só no Brasil? Não, meus amigos. A política tem seu lado obscuro, tem seu lado problemático em todos os países do mundo. Lógico, em alguns países é um pouco mais avançado, já evoluiu um pouco mais, a consciência democrática do povo já produz políticos melhores, porque não se esqueça disso, político não é extraterrestre, não vem do espaço para ferrar a nossa vida, não, político sai do meio de nós, sai do meio do povo, político é um reflexo do povo, né? O Congresso, aquilo que você vê lá é o reflexo de nós aqui. Somos nós que estamos lá, do mesmo jeito. Ah, mas eu não sou igual aquele povo. Você é igual a um daqueles 513, fique tranquilo. Tem alguém lá que é igualzinho a você. Né? Ou os 81 senadores, ou o presidente, ou os ministros do Supremo. Eles representam sim a população. Daquele jeito lá. Ah, mas é muito feio, porque nós somos feios. É tudo errado, porque nós somos errados. Isso é a política. Melhorar a qualidade do voto é o desafio de todo mundo, é o desafio nosso, dos professores, mas é o desafio de todas as pessoas que querem um país melhor. Isso não é fácil, isso é doloroso,
Isso é parte da construção da democracia, que nunca está pronta, mas que pode sim melhorar ao longo do tempo. Valeu? Esse era o meu recado. Até mais. Obrigado aí.